Próximo problema, 3.11. Duas esferas A e B têm massas iguais e estão eletrostaticamente carregadas, de modo que a força repulsiva que atua entre elas tem uma intensidade de 20 mN e está direcionada ao longo da linha AB. Determine o ângulo θ, a atração nas cordas AC e BC e a massa m de cada esfera. Então esse problema ele pede muita coisa, né? Ele pediu aqui a atração na corda AC, tração na corda BC, ele quer saber o valor do ângulo θ e quer saber o valor da massa de cada esfera. Então vamos fazer, como sempre, né, o diagrama de corpo livre. Quais são as forças envolvidas no sistema? Olhando para a esfera em A, nós temos aqui a tração desenvolvida na corda AC, que é o nosso TAC. Temos a força de 20 mN, a força repulsiva, né, que o problema falou, tá certo? E nós temos o peso da esfera A, que é o nosso PA. Para a esfera B, mesmo raciocínio. Temos a tração na corda BC, TBC, temos o peso da esfera P, temos aqui a força de 20 mN, e observe que o ângulo formado entre essa força e o eixo X também será igual a 30 graus, tá certo? Uma vez que elas estão alinhadas aqui, ó. Se você usar o conceito de ângulos alternos internos, ó, esse ângulo será igual a 30 graus também, né? Tá certo? Então, para resolver o que se pede, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Só que nós vamos analisar esfera por esfera. Vamos primeiro analisar o equilíbrio da esfera em B, depois da esfera em A. Beleza? Então, analisando aí o equilíbrio da esfera em B, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Fazendo aí a somatória de forças no eixo X. Quais são as forças atuantes no eixo X? Temos que decompor a força repulsiva aqui, ó, de 20 mN no eixo X. Basta aplicarmos o cosseno. E observe que sua componente estará no mesmo sentido do eixo X, positivo. Agora, olhando para TBC, observe que o ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30 graus, é o mesmo aqui, ó. O ângulo que TBC faz com o eixo vertical também será igual a 30 graus. Então, se a gente quer decompor no eixo X, observe que essa medida aqui do triângulo corresponde ao cateto oposto ao nosso ângulo de 30 graus, certo? E quando se fala em cateto oposto, a gente vai aplicar o seno. Então, sua componente será igual a TBC seno de 30 graus. E ela estará contrária ao sentido aqui do eixo X, negativo. Iguala-se a zero, agora é só isolar TBC na equação. Então, fica TBC será igual a 20 vezes o cosseno de 30 graus, vai dar 17,32 sobre o seno de 30 graus, que nós sabemos que é meio, né? Então, o TBC será igual a 34,64 mN. Então, nós determinamos o valor da tração desenvolvida na corda BC. Agora, vamos aplicar a outra equação de equilíbrio, que é a resultante de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes no eixo Y? Nós temos aqui que decompor TBC no eixo Y, né? Sua componente estará aqui apontada para cima, positivo. E se aqui nós aplicamos o seno, aqui nós vamos aplicar o cosseno. Então fica TBC cosseno de 30 graus. Olhando para a força repulsiva de 20 mN, sua componente estará aqui, ó, apontada para cima também, né? Positivo. E nós vamos aplicar o seno. Então fica mais 20 vezes seno de 30 graus. E nós temos a força que está no eixo X, que é o peso da esfera B, que é o nosso PB. Isolando PB na equação, fica PB é igual a TBC, que vale quanto? 34,64 vezes o cosseno de 30 graus, mais 20 seno de 30 graus. 20, sabemos que seno de 30 é igual a meio, então fica 20 vezes meio, vai dar 10. Resolvendo essa conta, PB será igual a 40 mN. Como o problema não quer o valor do peso das esferas, né, a esfera B, e sim de sua massa, nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, logo, a massa M será igual ao peso, né, que é de 40, dividido pela gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o que vai nos dar 4,08 miligramas. Então,
nós calculamos duas coisas aqui já, ó, a tração na corda BC e a massa da esfera B. Aliás, que a massa da esfera B é igual à massa da esfera A, uma vez que elas são iguais, né? Então nós descobrimos o valor da massa aí para cada esfera. Agora vamos analisar o equilíbrio da esfera A. Então, primeiramente, vamos aplicar aí a resultante de forças no eixo Y. Olhando aqui a esfera em A, temos que decompor TAC no eixo Y. Sua componente estará apontada para cima, positivo. E observe que o que nós vamos usar aqui será o quê? No mesmo raciocínio do anterior. Vamos usar o cosseno de θ, né? Porque o que a gente quer aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Nosso ângulo aqui, θ, tá certo? Então fica TAC cosseno de θ. Olhando para a força de 20 mN, sua componente estará aqui, ó, estará apontada para baixo, negativo. Beleza? E nós vamos usar o seno. Então fica menos 20, seno de 30 graus. E nós temos o peso da esfera A, menos PA. Agora vamos isolar a tração aqui desenvolvida na corda C, né? Beleza? Então fica TAC será igual a, portanto, ao peso da esfera A, que nós sabemos que essas esferas são iguais, né? O peso da esfera A é igual ao peso da esfera B, que é de quanto? Olha aqui, nós calculamos aqui em cima, ó, 40 mN. Só fica 40 mais 20 vezes seno de 30 graus vai dar 10. Tudo isso é dividido pelo cosseno de θ. Então o que eu fiz aqui, só isolei o TAC na equação e substituí o valor do peso da esfera A, que é igual ao peso da esfera B. Então, TAC será igual a 50 sobre o cosseno de θ. Então, TAC ficou em função do ângulo θ. Agora, vamos aplicar a resultante de força no eixo X. Então, nós temos, no eixo X, temos que decompor quem aqui? Vamos decompor TAC no eixo X. Então, sua componente que nós vamos aplicar será o quê? O seno. E observe que ela estará apontada no mesmo sentido do eixo X, positivo. Se aqui nós usamos o cosseno, aqui nós vamos usar o seno, né? Então fica TAC seno de θ. A componente da força de 20 mN, observe que ela estará contrária ao sentido do eixo X positivo. Então ficará menos 20 cosseno de 30 graus. Não tenho mais nenhuma outra força aí aplicada no eixo X, igual a zero. Então falta fazer o quê? Falta a gente descobrir o valor do ângulo θ. Ó. Nós sabemos o valor de TAC, né? Então fica TAC vale quanto? 50 sobre cosseno de θ, tá aqui, ó, vezes seno de θ, que será igual a quanto? A 20 vezes cosseno de 30 graus, vai dar 17,32. Então por isso que no equilíbrio da esfera em A, eu comecei primeiramente analisando a resultante de força no eixo Y, para justamente acontecer isso, para ficar seno sobre cosseno. Nós sabemos que seno sobre cosseno é igual a quê? A tangente de θ, né? Então fica 50 tangente de θ será igual a 17,32. Isolando a tangente de θ, fica tangente de θ é igual a 17,32 sobre 50, o que vai nos dar 0,3464. Como não queremos saber o valor aí da tangente de θ e sim do ângulo θ, vamos aplicar o arco tangente ou a tangente inversa. Então fica θ será igual a tangente inversa deste valor aqui, ó, 0,3464. O que vai nos dar aí um ângulo de aproximadamente 19,11 graus. Então nós determinamos aí o ângulo, o valor do ângulo θ aqui, ó. Agora fica fácil a gente calcular a tração na corda C, né? Que tá faltando a gente determinar só isso, né? Tração na corda C. Basta a gente substituir o valor do ângulo θ aqui, ó, essa primeira equação aqui, ó. Então fica TAC será igual a, portanto, a 50 dividido pelo cosseno de quem? De 19,11 graus. O que vai nos dar 52,92 milínewtons. Então, matamos aí esse problema, né? Pediu aí bastante coisa, né?